Então, mas como saber se eu tenho o TDAH? Eu sou Andréa Faria, sou terapeuta quântica, naturopata e trabalho eventos emocionais ligados à nossa dopamina, nossa rede neural, às nossas emoções com bastante maestria, porque eu percebo que isso cresce a cada dia, porque eu venho trazer esse resultado para você de forma natural, mas principalmente porque aconteceu com a minha filha. E a partir dos resultados que nós desencadeamos dentro do processo do método IMAS, a gente, claro, quer levar isso aí para outras pessoas, né? Então, o que acontece? Muita gente estigmatiza, né? Fala assim, o TDAH parece burro. Nossa, quantas mães eu não recebo, quantas pessoas eu não recebo que falam isso pra mim, André, eu acho que eu sou burro, eu acho que eu sou burra. Ou a mãe fala assim, olha, ele não é tão inteligente. Gente, na verdade, o TDAH não é burro, é até inteligente demais. Esse é o ponto, né? Justamente esse desequilíbrio da dopamina. É esse o ponto, não é que ele não tem foco, ele tem foco demais. Então, por ele ter foco demais, tudo ele foca, ele quer ter tudo ao mesmo tempo. Eu tô aqui ligado, de repente passa um mosquito, meu foco vai para lá. De repente alguém da janela lá debaixo do colégio brinca ou grita, o meu foco vai para lá. Então essa conversa mental, essa animação mental, né? Essa máquina da mente dele que ele não consegue controlar, que fica sem controle. E por quê? Por uma situação neurológica, por uma situação que precisa realmente ser entendida. Então, se você quer saber se você tem TDAH, você vai ter que procurar. Você vai ter que procurar um neurologista, você vai ter que procurar um psiquiatra. Sim, você pode, a partir do método IMAS, fazer todos os testes para tentar entender se você tem um TDAH de verdade, um transtorno de verdade, ou se simplesmente são multitarefas, são muitas telas, muita coisa ao mesmo tempo. É possível, mas isso não te determina um diagnóstico. O ideal é você procurar um desses, digamos assim, médicos, né? Nesses ramos de atividade, também não é qualquer médico, né? Tem que ser aquele que realmente está apto para fazer esse diagnóstico em você. Mas eu costumo dizer que independente do diagnóstico, se você está sentindo essa necessidade de foco, de atenção, né? De te manter no aqui e agora, né? De procrastinar menos, de conseguir passar no concurso, de conseguir passar numa prova, né? De conseguir ser menos hiperativo na mente ou até mesmo no físico, você pode, através do método IMAS, também ter todas essas ferramentas. Não necessariamente precisa de um diagnóstico, embora o diagnóstico seja bom, até por uma questão de curiosidade, né? Só que se você entender que esse diagnóstico pode vir carregado de um remédio químico, de uma dose química, de repente é melhor nem ter. A minha filha, por exemplo, ela ficava super atenta, tá? É muito comum o TDAH, por exemplo, que não gosta, que o super foco dele não é leitura, não conseguir parar no livro, é muito comum. Aí ele tá lá tentando fazer a leitura, o celular chama, as redes sociais chamam, várias coisas ao mesmo tempo chamam e ele sai da leitura porque não é aquilo, ele não gosta, entendeu? Na minha filha era o contrário, ela gostava de ler, mas eu não conseguia manter ela, por exemplo, numa aula de matemática, estudando para uma prova de química, estudando para uma prova de física, não dava. Por quê? Na época não tinha tanto celular, tá, gente? Ela tem 22 anos. Mas porque ela ia para o inglês, ela ia justamente para o livro de história, ela ia para o blog dela, para as coisas que ela fazia. Ela gosta de conversar, ela é comunicativa, ela fala demais. Então ela ia para essas coisas, então não ficava atenta do mesmo jeito. Agora a gente tem uma piora que tem sido desencadeada pela exacerbação das redes sociais, do Instagram, gente, desequilíbrio de dopamina. Dopamina é prazer, tudo aquilo que nos dá prazer, é essa parte do cérebro, do córtex frontal. Então, se eu tiver prazer numa outra coisa, eu vou correr para aquela outra coisa, que é o meu super foco, aquilo que eu gosto. Agora, naquilo que eu não tenho prazer, eu não paro mesmo, né? Não significa burrice, significa desequilíbrio, é neurológico, nasceu. Então, para você saber se você tem, você vai precisar encontrar aí esses profissionais da área da medicina específicos, nem psicólogo pode fazer. Eu não posso fazer, mas a gente pode ajudar você, tanto o psicólogo, quanto a terapeuta, quanto qualquer profissional que esteja engajado em entender esse desequilíbrio da dopamina, mas mais do que isso, em resultados.
Eu sempre digo que o nome do jogo é resultado. Então, se o meu método trouxe tanto resultado para minha filha e depois trouxe tanto resultado para os meus atendimentos, por que eu não vou abrir isso daí para que o resultado venha para você que está do outro lado me assistindo, para que o resultado venha para o seu filho, para que o resultado venha, por exemplo, para os seus alunos? Não tem porquê, né? É por isso que eu criei um método que possa fazer sentido para a vida de qualquer pessoa, porque daí não é medicação, aí eu não deixo a pessoa em modo avião, eu não trago tantos transtornos para a vida no pós-medicação, né? Não tem efeito colateral, muito pelo contrário, independente de sintomas, independente de um diagnóstico, eu consigo performar na minha vida. Às vezes, mesmo sem TDAH, eu não estou conseguindo passar naquele concurso, eu não estou conseguindo, por causa das multitarefas, é muita coisa ao mesmo tempo, o meu dia não tem mais 24 horas, ele tem só 5 horas, eu não consigo desencadear um processo de performar aí qualquer área da minha vida. O meu relacionamento está indo de mal a pior, independente do diagnóstico. Então, por que não criar um método que possa trazer esse benefício? Um método fácil, onde você vai, através de videoaulas, ter aí toda a instrução, uma metodologia que é comprovada, que faz muito sentido, que é fácil de aplicar, que não é aquelas loucuras aí de você fazer um diário, de você fazer tarefas, de você de repente acordar 5 horas da manhã. Não é, gente, é coisa do nosso dia a dia, é coisa que é possível, porque foi testado para dar certo, né? Claro, não foi sempre assim. O teste foi feito de um jeito, de outro jeito, de outro jeito, até que eu encontrei o equilíbrio, até que eu encontrei a performance, até que ela conseguiu passar em concursos. Ai, gente, cair, cai, tá? Não adianta, se você realmente tiver um transtorno de déficit de atenção, vai cair algumas vezes, vai dar errado algumas vezes, mas não tem problema. Com um método totalmente indolor e que te traz uma performance a cada dia, você pode galgar esse processo. Você não precisa ter medo. Se você cair, o remédio não te fez mal. Por quê? Porque são outros tipos de ferramentas que vão introduzir na sua vida através de hábitos. Eu preciso mudar o meu hábito, não dá para ser igual. Não dá para ter uma vida de comer porcaria, de sedentarismo, de corpo inflamado, não dá. O método vai contemplar mudanças, mas são mudanças que eu consigo fazer. Mesmo que eu tenha a procrastinação como algo na minha vida, eu consigo fazer. Então eu te convido a conhecer o método IMAS, TDAH sem química, para que você seja convencido pelos resultados, mas mais do que isso, pratique algumas daquelas atividades e entenda o quanto ele faz sentido para sua vida.